say when you're sleeping I'm awake? Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from. 'Cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of? Or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from. 'Cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where you are, and I see where you're coming from. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, quando canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo nós louvaremos ao Senhor, independente das circunstâncias, louvaremos. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Diga pra ele.
das circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Lá em Tiago 5,13, a primeira parte do verso diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Talvez algo esteja roubando a sua paz. Talvez algo tenha deixado você triste. Algum acontecimento, uma circunstância da vida, uma condição. Eu não sei o que é. Eu sei que o nosso Deus é capaz de resolver todas as coisas. Não há problema grande o suficiente para Deus. Não há nada impossível para Ele. Talvez a solução do seu problema esteja ao alcance de uma oração. Uma única oração. Então feche os seus olhos agora. Fale com o Senhor. Diga: Senhor, eu vou te adorar, eu vou te louvar, independente das circunstâncias. Porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Nada foge ao teu controle, ó Pai. Nada foge, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Muitas vezes não compreendemos, ó Pai, aquilo que o Senhor está fazendo. Muitas vezes não compreendemos a tua ação, ó Pai. Mas nós cremos em Ti, nós confiamos, ó Pai, na Tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito, ó Pai. Nós queremos estar, ó Pai, no Teu propósito, estar, ó Pai, no centro da Sua vontade, fazendo aquilo que Te agrada, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, ó Pai. Perdoe a nossa falta de fé, a nossa inconstância. Tem misericórdia, ó Pai, de nós, ó Pai. Mas nós cremos que Tu és o Deus acima de todas as coisas, ó Pai. E aqueles que estão aflitos, ó Pai, agora oram a Ti, se derramam a Ti em oração. Que o Teu Espírito Santo venha visitar a cada um nesta noite, a cada um nesse instante, ó Pai, confortando os corações, trazendo, ó Pai, a Tua esperança, ó Pai, o consolo, ó Pai, que só o Teu Espírito Santo pode nos dar. Visita, ó Pai, a cada um agora, visita cada um, ó Pai, renova em nós a esperança da salvação, ó Pai, nos lembra de tudo aquilo que o Senhor já fez, para que possamos Te louvar, independente da circunstância. Recebe a nossa oração, é em nome de Jesus que Te oramos. Amém. Perto quero estar, aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. A continuação do verso que a gente leu, de Tiago 5,13, diz assim: está alguém alegre? Cante louvores. Adore o Senhor. Te louvarei. Não importam as
somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Está alguém entre vós sofrendo, ore. Está alguém alegre, cante louvores. A nossa vida é feita de altos e baixos, os problemas fazem parte da vida. Jesus nos disse isso. Ele disse, olha, vocês terão problemas, vocês vão passar por aflições, mas tenham paciência, tenham bom ânimo, sejam felizes, porque eu venci o mundo. Isso foi Jesus quem disse. Então, apesar das circunstâncias, se alegre no Senhor e o adore, independente do problema, por mais difícil que pareça. O melhor que podemos fazer é adorar e nos render a Ele. Diga: te louvarei. Cante pra Ele. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Diante de tudo que tem acontecido no mundo, o atual problema que a gente está vivendo entre o conflito de Israel contra o Hamas e todas as guerras que acontecem hoje no mundo, tudo que a gente pode fazer como cristão é clamar pela paz, clamar ao Senhor, é falar do amor de Deus, porque as coisas não vão melhorar. A Bíblia disse que as coisas seriam cada vez piores, cada vez mais difíceis, dias de dores, dias de luta, dias de guerra, e é o que a gente tem visto. E essas coisas, elas fazem parte do processo de volta de Jesus para buscar a sua igreja, e a gente precisa ser eficaz, falando do amor de Deus, levando a sua palavra e clamando pela paz, porque Ele derrama sobre nós a sua paz. Fale com Ele, Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia. Derrama, Pai, sobre nós a sua paz, o seu cuidado, acalma os corações, traz, ó Pai, sabedoria às nossas mentes, para que a gente consiga, dentre tantas dificuldades, ó Pai, viver da melhor forma possível, que sejamos propagadores do Teu Evangelho, da boa nova, que traz salvação ao homem, que pode levá-lo ao céu, que pode levá-lo a novamente se encontrar contigo, que a gente seja relevante, ó Pai, onde quer que estejamos, que a nossa igreja seja uma igreja relevante para a honra e glória do Teu nome, que a gente seja realmente portador dessa boa nova, que a gente perca, ó Pai, tudo aquilo que nos traz dificuldade, tudo aquilo que nos impede de compartilhar do Teu amor, de compartilhar da Tua palavra, que cada crente seja um pregador das Tuas boas novas, ó Pai, e clamamos, derrama sobre nós a Tua paz, ó Pai, derrama sobre o mundo a Tua paz dentro do possível. Sabemos que as dificuldades, elas fazem parte, que as coisas serão piores, ó Pai, mas dentro do possível, derrama, Pai, sobre nós a Tua paz, em nome de Jesus, que nós choramos. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu. Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada
obrigado a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. E diante de tudo isso, tudo aquilo que a gente pode fazer, além de orar, além de clamar e adorá-lo, claro, é nos render a Ele. Porque não há nada melhor do que estar aos pés do Senhor. Não há nada melhor do que estar aos pés da cruz, reconhecendo que Ele é quem tem cuidado de nós. Diz pra Ele assim: toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Amém. Paz e graça sejam dadas a todos que estão reunidos conosco neste encontro por Jesus, o nosso Senhor. Eu quero saudar a todos vocês, dizer da nossa alegria de estarmos juntos aqui ministrando a palavra de Deus. E eu quero trazer uma reflexão sobre uma das experiências mais profundas, mais intensas e mais transformadoras do Novo Testamento, que é o encontro de Jesus com Nicodemos, aqui em João, no capítulo de número 3. Eu sei que você já deve ter ouvido essa história, mas se não ouviu, eu quero lembrar a você a partir do texto das Escrituras Sagradas. Diz o texto que havia um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus, e ele vai até Jesus no meio da madrugada para tentar conversar com Jesus. Provavelmente Nicodemos estava incomodado como as pessoas falavam sobre Jesus e como as pessoas se aproximavam de Jesus e como Jesus estava ganhando a fama entre os judeus e como Jesus estava ganhando seguidores entre os judeus também. Isso começou a incomodar a cúpula religiosa dos judeus, a cúpula religiosa do Sinédrio, que de alguma forma queria, obviamente, a manipulação e a manutenção do serviço eclesiástico e da religião, para que nenhum judeu pudesse desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nicodemos, portanto, vai até Jesus e ele vai se encontrar com ele. E ele pergunta a Jesus sobre o reino de Deus, sobre como encontrar o reino de Deus. Nicodemos era um religioso, um mestre em Israel, mas ele não sabia como encontrar o caminho para o reino de Deus. Jesus então responde a ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não entende a forma como Jesus fala e pergunta: como é possível nascer de novo? Eu poderia por acaso voltar ao ventre da minha mãe? Jesus então diz que é nascer do Espírito, da água e do Espírito. E ele então começa a explicar a Nicodemos acerca deste novo nascimento, de como Nicodemos poderia fazer isso, porque é a pergunta que Nicodemos faz: como isso é possível? Jesus então diz: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Eu fico imaginando a cara de Nicodemos ouvindo de Jesus acerca da sua religião e da sua fé e sendo tão confrontado, esbofeteado como Jesus estava fazendo nesse instante, nesse momento aqui com Nicodemos. Mas, na verdade, o que Jesus estava tentando mostrar a Nicodemos era a verdade espiritual por trás de uma religião que mascarava a verdade espiritual. E é sobre exatamente isso, esse texto, e sobre essa experiência religiosa de Nicodemos que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, neste encontro nosso aqui de nossa igreja. Eu gostaria muito de lembrar a você que nós estamos fomentando no coração dos crentes uma paixão por esse livro, uma paixão pela palavra de Deus, mas estamos fomentando no coração dos crentes também uma maturidade acerca deste livro, e é sobre isso que eu quero partilhar com você, sobre a fé e a maturidade, e como nós podemos abrir os nossos olhos espirituais para entendermos aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, para a sua vida e para a vida da igreja de um modo geral. Nós, crentes, precisamos compreender, queridos, quais são os caminhos que o Senhor tem para nós. Quais são os caminhos que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida? E, de fato, se nós estamos atrás desses caminhos, se nós nos percebemos nesse caminho e se nós nos vimos nesse caminho também. Porque é extremamente importante nós entendermos onde nós estamos colocando a planta dos nossos pés,
onde nós estamos depositando a nossa fé, onde nós estamos colocando os nossos serviços e como nós estamos servindo a Deus de verdade. Pois bem, essa experiência então de Nicodemos, aqui em João, no capítulo de número 3, faz com que a gente aprenda, aprenda algumas coisas muito importantes e interessantes, das quais eu quero partilhar com vocês nesta noite, neste encontro, e a você que está assistindo aqui em qualquer momento, em qualquer horário, pela internet, em qualquer momento, na sua casa, no seu carro, no trabalho, no hospital, num presídio, seja onde for, que você também possa entender acerca dessa experiência de Nicodemos. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês e que nós precisamos refletir bem é que o fato de ser um religioso não fez de Nicodemos uma pessoa, uma nova criatura. Para Jesus, o que importava para Nicodemos era ele nascer de novo e não apenas ter uma experiência religiosa. Para Jesus, o que importava para Nicodemos é que ele tivesse uma transformação por dentro, numa experiência profunda e intensa com Deus. Isso tem a ver, queridos, com o fato de que nós muitas vezes não entendemos que entrar numa igreja, entrar num culto, entrar num encontro, participar deles dominicalmente, não faz de nós convertidos, não faz de nós cristãos, não faz de nós pessoas transformadas. Uma outra coisa é que o fato de nós conhecermos as Escrituras e conhecermos versículos bíblicos ou conhecermos doutrinas bíblicas também não faz de nós pessoas transformadas. A experiência que Jesus quer dar a Nicodemos é uma experiência que muda radicalmente o coração do próprio Nicodemos. A partir disso, todas as vezes que Nicodemos aparece no Novo Testamento, inclusive no livro de Atos, é com o coração extremamente voltado ao cristianismo, ao melhor, à fé cristã. É uma experiência com Jesus e uma experiência com a obra de Deus. Nicodemos parece que se alimenta de uma sabedoria que ele não tinha, se alimenta de uma espiritualidade que ele ainda não tinha vivido, se alimenta de uma vida cristã que ele não tinha experimentado, se alimenta de uma voz das Escrituras como palavra viva e alimento para ele como ele nunca tinha visto. Provavelmente, Nicodemos cresce com o hábito religioso dentro dele, como muitos de nós fazemos. Nicodemos provavelmente ia todos os meses fazer seu sacrifício. Nicodemos participava de todas as festas. Nicodemos participava de todos os encontros religiosos dos judeus. Mas faltava algo para Nicodemos. Faltava aquele novo nascimento que era produto não de regras religiosas, não de réguas religiosas, mas sim de uma experiência íntima com Jesus de Nazaré. Nesse encontro aqui de João, capítulo de número 3, Nicodemos está tendo um encontro com Jesus de Nazaré, que é o encontro que eu preciso, que é o encontro que você precisa, que é o encontro que nós precisamos todos os dias. Nós precisamos tentar entender, queridos, o quanto nós nos sentimos apaixonados em encontrar e descobrir quem é Jesus de Nazaré. Não apenas ler sobre ele, mas viver aquilo que ele gostaria que nós vivêssemos. Esta é a experiência de Nicodemos. Então nós aprendemos que toda religiosidade não faz de nós cristãos de verdade. Nós podemos seguir ritos religiosos, mas isso não nos faz nascer de novo. A segunda coisa que é importante na pregação do Evangelho é que nós, queridos, precisamos de fato nascer de novo. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida é uma expressão que nós cunhamos, todos nós cristãos, para viver uma experiência nova com o Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade de nós sermos novas criaturas, de nós sermos novas pessoas, de nós sermos pessoas o pensamento está muito focado na transformação interna do nosso coração e da nossa mente. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele vai dizer exatamente isso.
ele vai dizer que nós devemos viver uma metanoia, uma transformação dos nossos pensamentos. Isso significa uma conversão radical, isso significa uma experiência radical com o Senhor. E, queridos, o novo nascimento é essa experiência. O novo nascimento é deixar para trás as coisas que ficaram, não alimentar as coisas do passado, deixar para trás a vida velha que nós vivemos e tentarmos viver uma experiência nova de novo nascimento em Cristo Jesus. Isso significa muito para mim, significa muito para você, significa muito para todos nós. Essa experiência de renovação de vida, essa experiência de renovação do coração. No Antigo Testamento, o Senhor diz assim: eu tirarei um coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Ou seja, isso significa um novo nascimento, isso significa uma transformação. Eu pegarei o coração de vocês, vermelho como carmesim, e colocarei eles como a neve, branco como a neve, branco como a lã. Ou seja, existe algo, queridos, que nós precisamos entender no novo nascimento. E aí, eu pergunto para você, e preste atenção, porque é uma pergunta honesta e é uma pergunta incômoda. Você se sente uma nova criatura em Cristo Jesus? Você sente que você passou por um processo de transformação? Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu me converti. Eu comecei a frequentar uma igreja evangélica quando eu tinha 14 anos de idade. E eu fui com os meus colegas todos para lá. E nós começamos a frequentar, alguns foram embora e eu fui permanecendo. Eu brincava com os meus amigos de escola que eu era um crente diferente, que eu não era como os outros crentes, porque eu achava que eu podia viver e fazer aquilo que eu quisesse e continuar sendo crente. Quando eu completei meus 15 anos, eu tive uma experiência mesmo com Jesus, uma experiência que começou a me dizer: olha, o que você está vivendo ou como você está vivendo não é a vida que você deve viver. Ser cristão é nascer de novo. E isso começou a mudar dentro de mim. Confesso a vocês que nenhuma mudança acontece do dia para a noite. É um processo da vida inteira. E hoje eu consigo olhar para trás e perceber o quanto a minha vida mudou de lá para cá. E eu fico pensando quem eu seria se não fosse esse nascer de novo. Jesus olha para Nicodemos aqui no capítulo 3 e diz assim: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Jesus olha para você e diz assim: você precisa nascer de novo, meu filho. Você precisa nascer de novo, minha filha. Não basta vir à igreja, você precisa ter um novo nascimento, uma experiência de transformação com Jesus de Nazaré. A terceira coisa que esse texto me chama a atenção é que nesse discurso que Jesus fala com Nicodemos, ele vai falar sobre uma espiritualidade que, apesar da lei, apesar das regras, apesar dos ritos, apesar da religião, apesar de cumprir todos os princípios, Nicodemos não conseguia discernir. Discernimento espiritual não vem porque simplesmente você decora versículos bíblicos. Discernimento espiritual não acontece simplesmente porque você vem à igreja. Todas essas coisas são ferramentas importantes no nosso crescimento espiritual. Todas essas coisas são ferramentas importantes no desenvolvimento da nossa vida espiritual. Mas essas coisas não são as únicas coisas pelas quais nós podemos dizer que, de alguma maneira, nos tornamos maduros espiritualmente. A maturidade espiritual, a experiência da maturidade espiritual se dá, queridos, quando nós conseguimos discernir espiritualmente aquilo que Deus deseja para nós. E discernimento espiritual é algo que nós alcançamos através da sabedoria que vem de Deus, através da alegria que o Senhor põe em nós, através da fidelidade como marca do fruto do Espírito, através da experiência vivida com Ele, através da intimidade que nós queremos ter com o Senhor. E isso é algo que precisa ser fruto da natureza da nossa vida, fazer parte da natureza da nossa existência, fazer parte da natureza da nossa experiência com Deus. Nicodemos não sabia o que era isso, apesar da religião. Ele não sabia discernir ainda. Tem muitos crentes que não conseguem discernir a direita da esquerda, a mão direita da mão esquerda. Tem muitos crentes que não conseguem discernir o que é bom, o que é mal. Há muitos crentes que não conseguem discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é espiritual, o que não é espiritual.
Nós precisamos começar a perceber, queridos, que a nossa fé cristã é um desenvolvimento, é uma experiência que nós cristãos precisamos ter a partir da caminhada com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso faz uma diferença muito grande na minha vida, faz uma diferença muito grande na sua vida também. Quando Nicodemos vai até Jesus, provavelmente Nicodemos queria saber muito mais sobre a vida com Deus. Esse homem era um homem piedoso, esse homem era um homem que queria ter intimidade com Deus e não sabia como fazê-lo, porque ele começa a ver em Jesus uma experiência que a sua religião não havia lhe dado ainda, não havia concedido ainda, não havia lhe dado a oportunidade de experienciar, de experimentar, de curtir e de viver. Tem muita gente que tem anos vivendo como um crente sem nunca ter tido uma experiência profunda com Deus, de saber discernir o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele tem para dar. Talvez seja a sua experiência a mesma experiência de Nicodemos, que era um mestre da lei, que era o homem da religião, um homem respeitado entre os judeus, mas que queria saber qual era o caminho da vida eterna. Por fim, Jesus vai dizer algo extraordinário nessa mesma conversa. Ele diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira, pois deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Nicodemos sai desse encontro com Jesus com uma mensagem para pregar. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é aquele que veio para salvar a humanidade, aquele que veio para salvar as pessoas, aquele que veio para trazer salvação e esperança àqueles que estavam perdidos. Nicodemos sai dali para ser um mensageiro desta mensagem salvífica e transformadora. Nicodemos sai daquele encontro no meio da madrugada para não ser visto, para começar a ser visto como alguém que acreditava que Jesus era o Senhor de todas as coisas. Eu quero incentivar você neste momento, neste encontro, a pensar em como você pode ser um missionário, como que a experiência com Deus, transformadora na sua vida, faz de você uma pessoa que de fato consegue compreender, consegue entender o seu chamado. O chamado de pregar o Evangelho. No capítulo 4, um capítulo depois desse que acabamos de ler, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, que nós refletimos há pouco tempo sobre isso. A mulher samaritana, depois do encontro e do diálogo com Jesus, ela vai até a cidade e diz assim: eu acho que eu encontrei o Messias, porque ele fala coisas que só o Messias poderia me falar. E ela então começa a propagar acerca do Cristo. Diz a palavra de Deus no capítulo 4 do livro de João que as pessoas voltaram até Jesus para saber quem ele era. Preste atenção. Se você é um apaixonado por Jesus, se você é um convertido a Jesus, se você é um discípulo de Jesus, se você é um servo de Jesus, se você é uma pessoa de Jesus, um homem ou uma mulher de Jesus, você precisa anunciá-lo. Você precisa fazer com que através da sua vida as pessoas entendam que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam vocês que nessa experiência de Nicodemos com Jesus, nós encontramos algumas coisas que fazem parte do dia a dia dos crentes. Às vezes temos muita religião, mas pouca experiência com Deus. Às vezes temos muito texto na nossa cabeça, nós não conseguimos discernir absolutamente nada. Às vezes nós somos mestres na cultura religiosa, mas nós não conseguimos entender de modo algum
como é viver a experiência de nascer de novo. Por fim, às vezes nós somos crentes há tanto tempo, mas nós não experimentamos falar de Jesus para as outras pessoas. Essa é uma experiência que precisa mudar. Essa é uma experiência que precisa ser diferente. Essa é uma experiência que precisa ser outra na minha vida e na sua vida também. A gente precisa começar a dizer para as pessoas o que Jesus é e o que Jesus faz. Vai ser uma das experiências mais extraordinárias, mais abençoadoras, mais transformadoras que eu e você vamos ter. Mas também seremos instrumentos para proporcionar isso a outras pessoas também. E aí? Você já nasceu de novo? E aí? Você é uma nova criatura? E aí? Os frutos dessa nova criatura já são visíveis em você? E aí? Você consegue discernir da mão direita e da esquerda? Você consegue discernir as coisas de Deus? Ou você está no processo? Pois bem, não desista, não pare, porque o Senhor vai não apenas mudar você, Ele vai usar você. Paz e graça. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A igreja te adora. Gente, de volta, nós queremos agradecer a Deus por você ter estado com a gente aqui. Lembrando, na próxima sexta-feira nós temos vigília, a mini vigília, das 19h30 até as 22 horas. Nós vamos estar orando, louvando a Deus, salmodiando, cantando, celebrando, festejando, comendo juntos na comunhão,
muita coisa boa vai acontecer. Na próxima sexta-feira, os ministérios da igreja estão convidados, envolvidos para estarem juntos, e eu espero que você esteja com a gente também. Sexta-feira, vigília aqui em nossa igreja. Mini vigília, das 19h30 até as 22 horas. Eu espero você, vamos estar juntos, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma boa semana, uma semana de paz, uma semana repleta da alegria do Senhor, que é a nossa força. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito sejam com todos reunidos nesta noite, neste encontro virtual, seja com toda a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre, todo o povo de Deus diz amém. Um beijo grande e até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.